Olá, senhoras, olá, senhores, tudo bem? Senhor todos com a paz de Cristo, obrigado, você curtindo e você compartilhando. O Eduardo Bolsonaro faz planejamentos para ser presidente no futuro, isso mesmo. Estava vendo aqui algumas coisas e ele disse que, se for da vontade de Deus, sim. Ele disse que ele é preparado para o cargo e futuramente pretende, sim, quem sabe, disputar, né? Ele tem, acho que, 41 anos, foi isso que ele disse, e a média de tempo, ele diz que pode disputar ainda mais 10 eleições, né? Mais 10 eleições estaria com 80. Ele até citou o Lula, né? O Lula está com 80. Né? O Lula está com 80 e está aí, ó. Então, ele diz que ele pode disputar ainda mais 10 eleições no futuro. E é um forte candidato, né? Foi o deputado mais votado do Brasil. Ele mesmo disse isso, né? E é verdade, né? Não é o Nicolas, viu, pessoal? O Nicolas foi o mais votado da última eleição, né? Mas o mais votado do Brasil, 1.800.000 e tantos mil, foi o Eduardo, né? Em segundo lugar, nós tivemos o Enéas, né? O Enéas. Eu estou falando voto do Brasil, viu? Assim, que o deputado já teve. Em terceiro lugar, acho que é o Nicolas, né? Que teve a maior votação da história. Eduardo, 1.800.000, Enéas, 1.600.000 e pouco, e o Nicolas, 1.400.000 e pouco, né? É muito voto, né? Vamos lá. Aí tá o ranking dos 3 mais votados do Brasil já, hein? Eita! O Enéas, hein? E saudade do Enéas. O Enéas falava com força, né? Tinha medo de falar não, né, o Enéas? Mas vamos lá. Nem tudo são flores. Enquanto o Eduardo fala em ser presidente, o Supremo já marca o julgamento dele e possível inegibilidade, né? Porque uma coisa acompanha a outra, né? Integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal esperam julgar Eduardo Bolsonaro até dezembro agora. O deputado e o pai foram indiciados por coação no curso do processo por supostamente tentar interferir no julgamento de golpe. Eventual condenação pode levar o parlamentar a perder o mandato e ficar inelegível. Tá vendo aí? Na Câmara do Deputado, onde Eduardo enfrenta pedidos de cassação, a previsão também é de até dezembro, né? Caso condenado, Eduardo, que é tratado como uma das alternativas para a família Bolsonaro para disputar a presidência, pode perder o mandato e ficar inelegível. Eduardo e o pai foram indiciados em agosto, em razão da articulação das sanções dos Estados Unidos contra autoridades do STF por tentativa de impedir os ministros que julgasse o ex-presidente Bolsonaro. Para a Polícia Federal, a conduta configura crime de coação no curso do processo, que tem pena de 1 a 4 anos de prisão e independente do resultado. De 1 a 4. Ou seja, os dois podem ser condenados, mesmo que as sanções não tenham surtido efeito. Ah, meu Deus. Bolsonaro foi condenado a 27 anos, né? E 3 meses. A PF concluiu o inquérito e remeteu o caso ao STF já, ó, que já enviou para a PGR. Cabe agora a esse órgão denunciar ou não Eduardo Bolsonaro. É claro que vai, né? Mas sabemos que ali é tudo. Se o fizer, caberá aos ministros da primeira turma decidirem se aceitam a denúncia e os torna réu para, em seguida, julgá-los. Veja bem que é julgá-los em plural. Por quê? Né? Daí eu vou te explicar em seguida. O eventual julgamento vai ocorrer na primeira turma. Deus me livre dessa primeira turma, hein?
Em dezembro de 23, a corte mudou o regimento interno, né? Permitindo que os julgamentos na esfera criminal é a primeira turma que julga, né? A segunda é mais a área civil. A primeira turma é composta dos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Atualmente, o colegiado é presidido por Cristiano Zanin. Tá. Julgá-los. Tá no plural. Por quê? É de 1 a 4 anos de prisão. Veja bem. Então, a primeira turma vai julgar Bolsonaro de novo, né? E vai julgar o Eduardo de novo. Isso mesmo. Preste muita atenção que isso é importante. Caso o Bolsonaro seja condenado a, sei lá, 4 anos, que é de 1 a 4 anos, os 27 de Bolsonaro vai para 31. Porque esse crime que estão imputando a ele se soma ao que ele foi condenado. O que ele foi condenado não tem nada a ver. Então ele vai ficar com 27. Se ele tomar 3 anos, ele vai para 33 meses. Isso é cumulativo, né? Outros processos que Bolsonaro está respondendo por causa do Careca vão tudo se somando. Se, né, se for condenado a 10 é mais 10, se for condenado a 15 é mais 15, e vai se somando. Mas vamos focar no Eduardo aqui. Aqui a nossa live é sobre o Eduardo. Tá, o Eduardo é deputado hoje e é deputado e não está inelegível, porque é deputado, óbvio. Mas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Ramagem, provavelmente. Ele será condenado e a primeira turma vai decretar ali o Moraes a perda do mandato dele, se ele não perder até lá por falta. E talvez é isso que o Hugo Mota está esperando. Aí o Hugo Mota tira o dele da reta e deixa o Supremo decidir. Porém, meus queridos, se o Eduardo for condenado a 3 anos, por exemplo, é de 1 a 4. Há 3 anos, ele não pode disputar já a próxima em 2026. Ele vai ficar inelegível. E ele também não vai disputar 2030. Por quê? Nós sabemos que quem é condenado não pode ser candidato, né? E nem vota e nem pode ser votado. Mas veja bem, se o Eduardo for condenado a 3 anos, ele vai ficar. A condenação de abaixo de 4 é aberto. Então ele não será preso. Tá bom? Não será preso. Isso aí é certo. Não será preso. Tá. Porém, as consequências é muito graves. Por quê? Se ele for condenado a 4 anos de prisão, o regime é aberto. Aberto. Porém, ele vai ficar, 27, 28, 29 e 30 inelegível. Mais 8. Então, ele só vai ficar elegível 2038, porque conta o crime mais 8. Se ele for condenado a 3, simples, 3 mais 8. O Bolsonaro, ele foi condenado a 27. É 27 anos inelegível, mais 8. Vocês entenderam que tudo soma mais 8? O Ramagem foi condenado a 16, mais 8 depois, tá? Então, se eles fizerem isso com o Eduardo, deixar ele inelegível, o prejuízo político para ele é devastador. Devastador. Na carreira promissa desse jovem deputado. Devastador, porque ele só vai ter isso lá na frente. Ele só vai poder vir em 2030 e tantos. Ou 40, porque 2038
2038 é pá. Vai ter eleição, né? 2030, 34. 2038 nós temos candidatura a presidente, né? A presidente da República. Nós temos 26, depois 30, depois 34, depois 38, não é? Isso aí. Olha o prejuízo que o Eduardo pode sofrer. Tudo isso porque foi para os Estados Unidos para poder salvar nós brasileiros, né? Então, pessoal, a anistia ela é muito importante. Porque o Supremo está indo para cima com força, pessoal, deixando todo mundo inelegível. Todo mundo. Quem é de direita está passando o rodo. Né? Passando o rodo. E tem outros deputados aí, campeões de voto, que o Supremo está de olho. Está de olho. O Nicolas mesmo, o Gai mesmo. Eu sei que até teve aqui, né, o senador Jorge Seife mesmo responde processo, que eu sei. Então, eles vão apertando, né? O Zé Trovão, né? Tantos outros aí. O Supremo deixa lá. Qualquer coisa, eles só vão assim. E o Janones? Esse camarada da rachadinha. E o Glauber? Deu para entender? Pois é. Eu desejo muito boa sorte ao Eduardo Bolsonaro. A situação não é fácil, mas também para você encarar, pessoal, esse sistema maldito que nós temos aí, tá? Você tem que se sacrificar. E muito. Né? Se sacrificar e muito. Então, eu desejo fiamente que o Moraes ele não continue no cargo por muito tempo. Porque se ele continuar, pessoal, se ele continuar, ele vai fazer uma verdadeira devastação na direita. Esse homem, esse Moraes, essa caneta dele é perigosa. Pessoas sofrendo, passando fome, e ele não está nem aí. Ele é maldoso, esse homem. Maldoso. Perigoso. Mas ele encontra alguém de vez em quando aí que tem coragem. E muita, né? O problema que está acontecendo também é o quê? Peraí, que temos Costa Neto falando aqui. O Costa Neto, pessoal, o que ele fez? Eu não sei se é isso aqui, mas eu acho que deve ser alguma coisa. O Costa Neto disse em entrevista na Globo que houve tentativa de golpe, mas não conseguiram dar o golpe. Cara, eu sempre falei, o Valdemar deveria ser proibido de dar entrevistas. É igual o advogado, né, de Cid, o doutor Bittencourt. Lembra? Ele fala uma coisa de manhã, à tarde ele negava. Ah, não foi isso que eu falei, não sei o quê. Gente, o Valdemar, para dar entrevista, ele é horrível, horrível. Ele arrumou uma encrenca danada com a direita aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Presidente Valdemar, nesse mesmo evento no final de semana, o senhor reconheceu que houve um planejamento de golpe, né? Pela primeira vez, eu acho que um aliado de Bolsonaro tão próximo faz um reconhecimento como esse. O senhor sabia a época do que estava sendo planejado? Não, aí eu me expressei mal. Eu tive nesse evento do Tavares de Almeida, um baita de um evento que foi organizado a parte política pelo Tomé Abduche. E o que acontece? Em vez de falar, eu falei planejamento. Eu quis dizer que era um movimento. Por exemplo, nós recebíamos cartas, recebíamos proposta de advogados pela internet, no aeroporto, todos perguntavam, vocês vão deixar o Lula assumir? Então, o que houve foi o seguinte, proposta de tudo quanto é lado, era papel que chegava de tudo quanto é lado, mostrando lei, mostrando emenda constitucional, que nós podíamos barrar a posse do Lula. Nunca o Bolsonaro pensou nisso.
O que eu falei planejamento, eu errei. Eu tinha que ter falado movimento. Por quê? Porque eu estava num lugar muito à vontade para falar e errei quando falei planejamento. É um movimento. O que houve foi um movimento desse pessoal, de muita gente que queria que a gente tomasse uma providência contra o Lula. E nunca passou pela cabeça do Bolsonaro, nunca ouvi falar nesse assunto. Todas as vezes que eu tive no Palácio do Planalto, eu ia todo dia no Palácio do Planalto, praticamente, e nunca vi um movimento desse, nunca vi um planejamento desse. O que houve era essa conversa que nós tínhamos, que chegava pedidos para nós de todo lugar para a gente tomar uma providência, para que a gente fizesse alguma coisa. Nunca se pensou nisso, nunca vi o Bolsonaro falar nisso. O Bolsonaro nunca fez nada fora da lei. Presidente, o senhor já teve a oportunidade de... Ah, pode falar, Túlio. Só concluindo esse tema, Lene, desculpe. Imagina. É porque o senhor fala que esse tema nunca foi discutido, que o presidente Bolsonaro nunca teve essa intenção, mas o próprio ex-presidente Bolsonaro, ele... Eu assisti essa entrevista sexta-feira. Eu não votei isso porque é estúpida, né? Eu não ia mostrar isso e nem vou. O Valdemar falou categoricamente aqui que houve uma tentativa de golpe, mas que não conseguiram. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara tá falando? Aí eu deixei quieto, falei, isso vai feder. Eu nem falei para vocês isso, falei, vou deixar isso quieto. Isso fedeu mesmo. Pô, Valdemar, que negócio é esse, rapaz? Aí, final de semana, tomou burdoada para todos os lados. Aí agora ele trocou a palavra não sei o que para movimento. Né? Arrumou uma desculpa aí pelo erro que ele falou. Né? O Valdemar, pessoal, ele pode ser bom articulador político, eu acho, não sei. Mas agora, para entrevista, pessoal, ele é horrível. Teve um outro dia que ele começou a elogiar o Lula. Que o Lula não sei o quê, que já foi presidente tantas vezes. Eu falei, gente, o que esse cara tá falando? Né? Então, ele é horrível para dar entrevista. Deveria ser proibido. Né? Aliás, o PL, forte do jeito que o PL é, o PL deveria ter alguém, né, para poder dar entrevistas. Falar em nome do partido. Bolsonaro não pode. Valdemar é horrível. Alguém, né, para dar entrevista ali, né, nomear alguém para ser ali um comunicador, porque o Valdemar, ele pipoca a internet, né? Tentaram dar um golpe, não sei o quê. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus. Se ele tivesse falado, tentaram dar um golpe, pessoas infiltradas e tal, mas não. Ele falou, tentou dar o golpe e deu a entender que foi a direita que tentou dar um golpe. Aí foram para cima dele com força, né? Da entrevista é complicado, bicho. Eles pegam a gente, esses caras são preparados aí. E eles vêm com tudo mesmo. Se você não tiver preparado, eles arrancam mesmo, tá? Eu queria muito, pessoal, que você curtisse, compartilhasse. Esse canal é um canal menor que eu fiz. Que se derrubarem os outros, a gente está aqui. Então, por favor, dê um joinha agora e se inscreve nele para a gente crescer. Muito obrigado.